Eu queria obedecer aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, né? Martinha saiu correndo lá para trás, porque na vinda para cá, descobrindo que eu ia pregar, então, Deus falou comigo, faça isso, pregue isso. Mas eu achei que era coisa da minha cabeça. E eu continuei então ali, orando, e eu tenho o meu mapa, né? A gente fala do mapa para vocês, o nosso mapa é o nosso devocional, aquilo que todos os dias você vai fazer com Deus, meditar na palavra e fazer uma pergunta: o que Deus está falando comigo? E depois, a segunda pergunta do mapa é: o que eu vou fazer a respeito, certo? Então, eu peguei o meu mapa está ali com a Marta, e eu comecei a folhear o mapa dos meus últimos 10 dias, até que finalmente eu achei que era aquela palavra. E mandei por mensagem para o teste, ele preparou o PowerPoint lá, do texto e do tema. Mas agora ali, o Senhor falou: não, você não vai me obedecer? Eu falei: eu vou te obedecer, mas eu estou achando que é isso. Ele falou: não, é aquela palavra que eu te falei para pregar. E o Senhor me disse uma palavra que eu quero dizer para a igreja agora. Deus falou: você acha que você está substituindo o Shane? Não. Existe um recado meu para essa igreja hoje à noite. Você não vai subir lá para substituir uma pessoa. Então eu quero tomar a liberdade do Espírito que Ele me deu, para poder então entregar esse recado. Eu quero entregar com temor, porque eu sei que vai mexer aqui em estruturas. Mas eu acho que toda a palavra de Deus, ela provoca perturbação. Ela tem que promover. Mas o Senhor, Ele abala nossas estruturas porque Ele quer colocar-nos sobre a rocha, amém? Amém, amados? Não sobre um terreno instável. Então eu quero te convidar hoje para pensar sobre o padrão de Deus na construção de uma família. Isso vai pegar você solteiro, que deseja construir uma família. Isso vai pegar você que já foi casado e que hoje não está casado por alguma razão. E vai pegar você que está casado e que talvez você vai olhar para a palavra de hoje e dizer: caramba, e o meu padrão está todo errado, ou foi construído todo errado. E para outros vai dizer: puxa, glória a Deus, eu venho vivendo nesse padrão. Mas independente dos contextos de cada um aqui, eu queria dizer o seguinte: que há perdão de Deus e possibilidade de reconstruir do jeito certo, amém? Amém? Aqueles que estão casados agora, casados mesmo no papel e vivendo maritalmente bem, eu queria dizer o seguinte: se o padrão que você viveu para construir essa família não foi o que vai ser repartido aqui, não é para você se separar e fazer outra família não, tá? É para você voltar com a sua esposa e dizer assim: vamos pedir perdão a Deus, porque a gente não sabia de nada disso. E nós consideramos você então sinceramente errado. Deus olha assim para nós, amém? E a Bíblia diz que Deus perdoa o nosso tempo de ignorância, amém, gente? Então o que você vai fazer, você, marido e mulher, é dizer: Deus, eu não sabia que era assim. Nós não sabíamos. E por isso nós nos machucamos muito. Talvez alguns divorciados aqui vão dizer: Deus, eu não sabia que era desse jeito, por isso eu estou assim. Mas nós vamos pedir perdão a Deus, amém, queridos? Amém? E eu espero que em todas as situações que estamos aqui hoje, a gente saia daqui dizendo assim: que a minha família seja construída com essa base. Amém? E aqueles que estão por decidir agora casar de alguma maneira, né? Você está recebendo um presente de Deus, que hoje aqui ou vai dar certo ou vai acabar tudo hoje. Não, deixa eu te dizer que acabe mesmo. Que acabe, para que não seja um outro erro na sua vida. E que vocês tenham a maturidade de sentar e dizer: será que a gente está seguindo isso aqui ou não? Vamos buscar seguir isso, para que isso possa se transformar em bênção para as próximas gerações.
Amém, gente? Então vamos ler juntos. Aqui é uma história riquíssima. Há um pai preocupado com o filho. Então Abraão já era velho. Gênesis 24. De idade bem avançada. E o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho da sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a essa terra? Devo então levar teu filho de volta para a terra de onde viestes? Cuidado, disse Abraão, não deixe meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da minha mãe e da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho. Imagina que pai cheio de fé, né? Sim ou não? Ele chama o servo e diz assim: promete, vamos aqui conversar, porque o meu filho Isaque, ele não pode casar-se com uma mulher filha de um cananeu. E a terra onde ele estava habitando naquele tempo, ele fala: volta com ele na nossa terra e escolhe uma mulher dentre aquelas que são da nossa parentela. E aí ele diz: vem cá, e se não quiser vir? E se eu não achar? Fica tranquilo, o anjo já foi na tua frente. Barbaridade, hein? Pai, você está entendendo qual é o padrão aí que você precisa orar pela tua filha e teu filho? Deus, o Senhor separa, o Senhor escolhe. Vamos lá. E ele diz assim: então o servo pôs a mão debaixo. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, melhor dizendo, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à terra ou à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficara fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a que eu disser: por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber. E ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para meu servo Isaque, para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 pratas e perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e os meus companheiros passarmos a noite. Sou filho de Betuel, filho de Milca, que Milca deu a Naor, respondeu ela. E acrescentou: temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe.
Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço de sua irmã, e ouvira Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo, parado junto à fonte, ao lado dos camelos, e disse: venha, bendito do Senhor, por que ficar aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Vamos ficar até aí, vamos orar mais uma vez, nós vamos seguir até o final do capítulo durante a mensagem. Pai, obrigado pela tua palavra que é viva, e agora, Senhor, revela-te a nós, por ela mesmo, Senhor, mas com a graça do teu Espírito Santo, tomando esta palavra, ó Deus, e revelando de maneira pessoal, trazendo aplicação de forma individual e pessoal para cada pessoa que aqui está, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu acho que você vai concordar com o que vou dizer. O nosso país, no que diz respeito à família, o nosso país, no que diz respeito ao papel do homem, marido, no que diz respeito ao papel da mulher, vem vivendo uma grande crise. Concorda com isso? O nosso país, no que diz respeito à aliança conjugal, no que diz respeito a casamento, perdeu absolutamente a noção e a referência do plano divino para essa linda história de uma relação a dois. Incrivelmente, amados, a gente pode citar as palavras de Jesus. A Bíblia diz que Jesus olhou para a multidão e teve compaixão, porque elas eram como ovelhas sem pastor. Eu posso dizer isso para você, e acho que você vai concordar comigo, que nós olhamos para a nossa sociedade hoje, e o que a gente percebe é que nós estamos lidando num tempo onde as pessoas estão perdidas como ovelhas sem pastor. A confusão do gênero, né? Masculino, feminino, dos papéis, dessas questões todas. Você vê o povo desesperado, não é? Você vê a mídia, você vê a sociedade, você vê as autoridades tentando estabelecer um padrão qualquer para isso que Deus chama de família, constituída por homem, por mulher, construída com base em Deus, numa relação que vai desembocar em filhos, e filhos que serão abençoados e consagrados, para que eles possam formar uma nova descendência, abençoada e consagrada também. Aquilo que é tão bonito, aquilo que é tão perfeito, aquilo que tão maravilhoso é, o inimigo meteu a mão, ele usurpou da verdade, ele distorceu a verdade, e ele vem realmente lançando mentiras na nossa sociedade, tremendas. Há um programa na televisão, eu acho que é Amor e Sexo. É esse o nome? Vocês estão assistindo não, né? Foi um peguinho para ver quem está ligadaço aí. Cara, Fernanda Lima, uma menina bonita, uma mulher linda, se propondo a um programa tão baixo, lembrando que ela é casada, e num apelo tremendo, incentivando mesmo o feminismo, tomando os movimentos americanos de feminismo e traduzindo numa cultura brasileira, que primeiro não tem nada a ver com a cultura americana, mas ensaiando as mesmas coisas, como mulheres tirando o sutiã e dando frases de libertação da opressão masculina, do tipo, tira o sutiã e dá uma frase. E aí frase saiu todo tipo que você quiser. Do tipo, eu sou livre para transar com o que eu quero. E amados, se a gente não olhar como Jesus olhou, com compaixão, com misericórdia para clamar pela nossa nação, o que vai ser das nossas famílias nessa geração? Não é na próxima geração, nessa.
Então deixa eu te dizer, eu quero te levar para a palavra e quero dizer que existe um padrão divino. Esse ano nós vamos fazer uma abordagem intencional. Nós vamos ter 4 ministrações durante o ano, que vão ser bimensais, voltadas para o homem, para a masculinidade. Nós vamos ter 4 palavras ministradas sobre feminilidade, e as 2 questões sendo tratadas à luz da palavra, como Deus define masculinidade. Sabe por quê? Porque se você chegar hoje para um homem e perguntar qual é o teu papel, qual é o plano de Deus, Jean, para você, como homem, quando Deus te criou, a maioria de nós, homens, talvez não saiba responder isso. Se a gente pegar as mulheres e disser, você sabe por que Deus criou você, mulher, e qual é o papel e missão que Ele te entregou? A maioria das mulheres talvez vão dizer assim, eu não sei. Sabe por quê? Porque há uma certa ignorância espiritual sobre isso. E o que isso está se transformando são em homens e mulheres que estão vivendo tão distante do padrão que Deus pensou. E por isso vai desembocando o quê? Nos filhos. Na nossa galera, criança, adolescente, jovem. Porque o padrão que eles estão recebendo é o padrão meu, é o padrão seu. E se nós não temos o padrão divino, então qualquer padrão serve. Sim ou não? Quando a gente não sabe qual é o padrão de Deus, a gente vai viver um padrão. Se a sociedade diz que o padrão é esse, você segue esse padrão. Mas deixa eu te dizer, Deus planejou um padrão. Nós vamos olhar também durante o ano, nós vamos ter encontros voltados só para os adultos solteiros aqui. Como é que eu posso viver a minha vida? Como é que eu posso lidar com a minha sexualidade, sendo um adulto solteiro nesse momento? Seja porque sou solteiro ainda, ou viúvo, ou divorciado, Porque a gente entende, querido, que a restauração que Deus está promovendo na sua vida, na minha vida, presta bem atenção, ela precisa ser colocada sob uma base, e a base é o início, está lá no Gênesis, é a família. Não é uma restauração individual, não é uma restauração pessoal que ignora que existe padrão de família na visão divina. Então eu quero olhar para você e perceber nessa história como Deus vai se movimentando para construir uma família. Te convido para olhar para isso. Em primeiro lugar, existe aqui uma orientação de um pai, existe aqui um clamor de um pai, mas esse clamor do pai, ele tem uma base, a gente precisa explicar essa base para você. Ele chama o servo, ele diz para o servo, promete, põe a mão embaixo da minha coxa, era uma cultura. Promete que você não vai pegar uma mulher dessa terra. Abraão estava vivendo na terra dos cananeus. Se você voltar um pouco em Gênesis, querido, você vai ver que essa terra era uma terra tomada por promiscuidade. Era uma terra que ignorava o senhorio de Cristo, de Deus, né? O Deus de Israel. E ele está dizendo, não toma mulher dessa terra. Volta lá na nossa terra. E o que Deus está falando aqui é o seguinte, aqui é o primeiro princípio, quando a gente está pensando em construir a base de uma família. Você precisa clamar a Deus, para que Deus escolha uma mulher e um homem, onde o padrão da relação de vocês, onde a relação de vocês tem por base o mesmo Deus. Ele está dizendo, não vai dar certo, porque os cananeus aqui têm outros deuses. E nós servimos ao Deus de Israel. E a Bíblia vai falar isso sobre luz e trevas, né? Não há comunhão entre luz e trevas. Agora, eu vou explicar isso porque tem uma mentira, um sofisma no meio da igreja evangélica sobre esse assunto. Sabe qual é? Bom, então tem que casar com gente da igreja, né? Essa pergunta, ela deveria ter a resposta sim. Se nós considerássemos que você frequenta uma igreja e você vive como um discípulo de Jesus, a resposta é sim. Agora, se a gente considerar a realidade dos fatos, a gente vai dizer, não é quem frequenta a igreja, porque tem muita gente que frequenta a igreja evangélica há anos, e os valores do reino de Deus não estão no coração deles ainda. E eu falo isso para a Laila Radassa, a gente ora com ela sobre isso, né? Antes delas nascerem a gente orava por isso, e a gente tem esse papo bem aberto, dizendo, filhinhas,
Não é todo mundo que está lá dentro da igreja Monte Serrar que é gente que anda obedecendo a Cristo e fazendo a vontade dele. Infelizmente, deveria ser, mas não é. Então, vocês têm agora 11, 13 anos e os gaviãozinhos já estão começando a chegar, né? E a gente está falando com elas, filhinhas, não precisa ter medo de guri, viu? Conversa e tudo mais, conheça. Porque é conhecendo que a gente vai percebendo os valores do coração. Então, quando eu estou falando aqui que Abraão estava falando para pegar uma mulher da terra, ele estava dizendo o seguinte, é que lá na nossa terra nós vamos encontrar mulher que tem o mesmo coração e valores que eu tenho, que nossa família tem. E aí deixa eu te dizer isso, porque isso serve para tudo. Por exemplo, talvez você esteja aqui e você não tem uma fé em Cristo Jesus. E se você pensa em casar com um cara que tem uma fé em Cristo Jesus, vai dar rolo. Vou explicar uma coisinha básica que vai acontecer. Na hora que vocês passarem por uma crise, seja ela qual for a ordem dessa crise financeira, de relacionamento, seja qual for a ordem, o que ama Jesus vai dizer, sabe o quê? Vem cá, vamos ajoelhar aqui, vamos falar com Deus, porque nós temos um Senhor que entra na nossa história e vai nos dirigir para tomar decisões agora, certo? Sim ou não? Deveria ser essa atitude de homem de Deus, mulher de Deus, sim ou não? Mas o outro sabe o que vai dizer? Que loucura é essa de Deus? Tu está doido? Ajoelhar o quê? Vamos fazer a nossa parte. E aí as coisas se misturam, porque de fato você não pode chorar, tem que fazer a sua parte, certo? Tem verdade do outro lado, mas é uma verdade parcial, amado. Porque nós precisamos entender que a vida conjugal ela precisa ser construída com base num Deus que está presente para dirigir a nossa história. E eu lembro quando meu pai falava muito essas coisas para mim, papai dizia assim, filho, tem 3 decisões na sua vida, somos 3 irmãos, e o pai falava, 3 decisões você não pode errar. Se você errar numa delas, ela pode causar dano na outra, isso pode trazer grandes males para a tua vida. E o papai falava isso, primeira delas, quem vai ser o Senhor da tua vida, filho? Quem vai ser o Senhor da tua vida? Pode ser você, pode ser Deus, pode ser o diabo, certo ou não? Decide quem vai ser o Senhor da tua vida. Essa decisão eu tomei na minha vida com 19 anos. Depois ele falava, você precisa entender a vocação. Deus te criou, cara, Ele te colocou personalidade, habilidades, características que tem a ver com uma vocação. E você tem que buscar essa vocação, discernir, para você não acordar para ganhar dinheiro, mas para você acordar para cumprir a sua missão no mundo, que são coisas diferentes. Tem gente que ganha dinheiro, mas não cumpre a missão no mundo, cara. Meu pai dizia isso, cara, você tem uma missão nesse mundo, você precisa entender a sua vocação. E foi o que aconteceu depois do meu 5º ano de economia na faculdade, quando eu lutando com Deus e Deus falando, cara, eu te criei para isso, eu te chamei para cuidar de gente, eu te chamei para orientar pessoas, eu te chamei para ser um pastor. E eu então largo a faculdade no 5º ano de economia porque eu não queria perder a missão. E Deus falava, papai falava a terceira decisão. Qual é a mulher que você vai dar ao seu coração? Para amar até o último dia da sua vida. Ele falou, cara, agora preste atenção. Se você não sabe quem é o seu Senhor, não escolha a mulher antes disso. Porque quando você souber qual é o seu Senhor, você vai procurar uma mulher cujo Senhor é o mesmo seu, para que vocês andem juntos na presença dEle. Quantos anos vamos fazer? 20 anos esse ano de casados. O fato de nós termos Deus como centro da nossa história, da nossa vida, posso te garantir isso, é o que faz com que o nosso casamento não só esteja tão abençoado como está depois de 20 anos, mas não tenha permitido a gente se separar no meio de crises que nós passamos. Sabe por quê? Porque em momentos difíceis, e eu sempre digo isso, né? Todo bom relacionamento passa por relacionamento. Não tem jeito. Nenhum bom relacionamento amadurece se você não ralar um com o outro, tem que ser lapidado. Mas nesse processo da gente ir se ralando, nós botávamos o joelho no chão e clamávamos, Senhor, entra aqui agora e nos ajuda a lidar com isso, porque a gente não está sabendo. E Deus vinha em nosso socorro. E Deus entrava na administração daquilo e trazia graça e perdão todas as vezes que foi preciso. Você consegue entender o que Deus está falando com você? Não há como você tentar construir um caminho
Se você pensar em sociedade, a mesma coisa. Você consegue fazer uma sociedade de sucesso com valores diferentes entre pessoas? Não. Como é que você pensa em casar se os valores de vocês são tão distantes? Então, Abraão está falando isso, cara. Casamento não é brincadeira, família não é brincadeira. Você está no casa descasa, nunca foi plano divino. Então, não importa onde você está hoje, qual condição, eu quero te dizer, cara, é importante ajustar o senhorio para que vocês possam ter sucesso na família. Amém, igreja? E Abraão está preocupado com isso. Então, checa os valores de quem está contigo. Esse é um exercício prático para isso aqui. O que você crê, o que eu creio, como você resolve o problema, o que é dinheiro para você, o que é dinheiro para mim. O que são pessoas para você, o que são pessoas para mim. Começa a falar sobre os valores, porque a base desses valores tem que vir da palavra, do Senhor de vocês, amém, igreja? Para que vocês possam caminhar debaixo de uma visão de um Deus que nos guia. Quer ver outra questão? Quando você entende o senhorio de Deus na sua vida, e entra esse processo dos ajustes que eu estou dizendo, casamento, gente, dá rolo. Todo casamento dá problema. Todo casamento a gente fere. É assim ou não é? E é simples o raciocínio. Se eu tenho 3 irmãos, eu tenho 2 irmãos, nós 3 temos o mesmo pai, mesma mãe, mesma cultura, mesmos ensinos, tá? De um pai e de uma mãe. Mas nós somos absolutamente diferentes os 3. E dá rolo entre irmão? Sim ou não? Como é que dá rolo entre irmão? A gente às vezes se fere com o irmão, com uma irmã, e não vai dar rolo com um louco nordestino e uma russa. Diz para mim. É claro que vai dar, gente. É claro que vai dar. Ou seja, é normal o ajuste, é normal as diferenças, mas quando Deus está presente, a gente resolve com Ele. Ele nos capacita a lidar com isso. Ele nos capacita a amadurecer no meio das diferenças. Então o primeiro padrão é esse, Abraão está ensinando isso. Você precisa ir lá buscar uma mulher da nossa terra que sirva ao mesmo Senhor, porque ela vai ter os mesmos valores. Segundo, tem que ter oração nesse negócio, sim ou não? Tem que ter oração. Você percebe que quando o cara chega lá na fonte, começam a chegar as moças, porque aquele horário era o horário das moças chegarem para pegar a água lá na fonte. Então o que ele faz? Ele ora. Deixa eu te falar uma coisa. Quer ajustar, construir uma família com base em Deus? Ora, fala com Deus sobre esse assunto. E pede confirmação de Deus. Pede sinal de Deus. Presta atenção, igreja, no que eu estou falando. Não vai na tua carne, não vai nos teus pensamentos, não vai na tua visão. Ora e pede, Deus, confirma, é a tua vontade. Sim ou não, gente? Olha o texto. E é incrível, porque ele vai e ele pede um sinal para Deus. Senhor, quando chegaram as mulheres aqui, elas vão chegando, naquela que eu chegar e falar, olha, me dá um pouco de água. E ela disse, bebe, mas não só beba você, como beba também os camelos, os teus animais. Essa menina que fizer isso, é ela a mulher que o Senhor escolheu, é ela a mulher certa. Ele ora, ele pede um sinal a Deus. Isso é tão legal, gente, quando a gente entende esse princípio. Eu quero te encorajar a pedir sinais a Deus. Agora volto a dizer, aqueles que não fizeram isso estão casados, não é para você separar, tá bom? É para você dizer, olha um para o outro e diz, a gente tem segurança se era ou não, mas Deus nos uniu aqui, ou a gente se uniu, agora Deus vai fazer a gente dar certo. Amém? Porque então agora vocês convidam o Senhor para administrar isso. E Ele vai fazer. Eu me lembro no meu tempo de oração, e eu tinha terminado o namoro, já contei aqui para vocês, 3 anos e 3 meses, por obediência à voz de Deus. A Marta, um namoro de 3 anos e 7 meses. E a gente se conhece, e a gente descobre que na mesma semana a gente tinha terminado aquele namoro. E eu começo então a desenvolver com a Marta uma conversa muito especial. E o meu pai me liga de Brasília. Depois de alguns meses, gente, que eu estava com a Marta,
nessa conversa e bate-papo. Martinha, por favor, fique em pé, tem muita gente que não te conhece. Eu sempre estou falando da Marta, né? E a Martinha, ela tem cara de 25, mas ela está fazendo 40 esse ano, viu? Eu preciso dar uma... Porque eu estou com uns 45 e aparecendo 50, eu tenho que dar uma ajeitada nesse negócio. Mas o que acontece? Meu pai me liga de Brasília e fala, filhão, eu falo, pai. Ele estava preocupado no meu coração, porque eu tinha terminado esse namoro longo aí e tal. Como é que está o teu coração? Pai, estou bem e tal. Filho, eu tive um sonho contigo. É mesmo, pai? É, mas não sonhei com você, eu sonhei com a menina que você está interessado. Aí eu fiquei tenso. Aí eu fiquei assustado. Falei, como é que é? E o pai, ó filho, você está orando com alguém aí? Eu falei, pai, eu estou aqui, ó, começando um negócio aqui com a conversa com... Filha, Deus me mostrou a menina, e ele descreveu a Marta inteira no telefone. Aí você diz, pastor, isso é papo, vou te dar a prova do negócio. Viajamos para Brasília 3 meses depois disso, para um intercâmbio de corais. E a Marta, ela era secretária do pastor de música da PIB de Curitiba, a mesma igreja que eu era seminarista. Quando chegamos em Brasília, então, eu estava no coral, era pastor dessa igreja, eu fui cantar coral só porque eu queria realmente visitar os meus pais, e o pastor Marcílio, vamos para Brasília, teus pais estão lá, você visita, canta no coral que a gente leva. Eu canto. E eu estava lá no coral, a Martinha na secretaria atrás, e começou o culto, cara, e aquele coral enorme, uma igreja grande, mais de 5.000 pessoas, e tal, gente pra caramba no auditório, e daqui a pouco, eu tinha ligado para papai e mamãe para irem para lá, para a gente se encontrar, e daqui a pouco o pastor faz uma loucura, né? O pastor manda o coral inteiro descer para cumprimentar todo mundo lá na plateia, tal, tipo o nosso abraço aqui. E o coral desce. E quando o coral desce, o meu pai sai de onde estava, e eu não estava com a Marta, eu estava no coral e a Marta estava nos bastidores. Então a Marta começa a cumprimentar as pessoas, eu estou indo pelo outro lado, e o meu pai sai e encontra a Marta no outro corredor, e olha para ela e fala assim, você é a Martinha? E a Marta, e não tinha Facebook naquele tempo, é bom lembrar disso. É bom lembrar que não tinha nada dessas coisas. O Facebook só do céu. Revelação do alto. Ele olha para ela e fala assim, ela falou, sou a Martinha. Ele falou, por quê? Eu sou o pai do Tércio, você é a menina do meu sonho. Aí ele foi muito legal, porque naquela noite a gente foi dormir na casa do meu pai, e chegando lá, meu pai chamou a gente para o escritório dele. Quando chegou no escritório do meu pai, ele é um brincalhão, cara. Ele chegou, estou eu e a Marta assim, bem sério na frente dele, meio apreensivo. Aí ele olha para a Marta assim, olha Martinha, eu queria conversar uma coisa muito séria e tal. A Marta tensa, imagina, 18 aninhos. E aí ele fala assim, olha, eu queria saber quais são as intenções suas com o meu filho. Mas era só para quebrar o gelo, né? Ela ficou, não, eu estou brincando, Martinha, estou brincando. Mas assim, você pode ter noção do significado daquilo para mim? Eu estava orando, eu estava dizendo, Senhor, eu acho que é ela, mas eu não sei. Eu gostaria até que fosse, que ela é tão maravilhosa. Deus, confirma, 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 confirma. Agora eu vou te contar o que aconteceu. A gente começou a namorar, mas o nosso medo era tão grande de cometer o erro, de errar. E eu estou falando aqui de casar errado, de algum momento não entender a voz de Deus, que nós fizemos um acordo no primeiro dia de namoro. Sabe qual foi? Vamos orar da seguinte maneira: Deus, confirma a tua vontade hoje, autentica o teu plano para hoje. Nós namoramos, noivamos e casamos em 1 ano e 8 meses. Durante todo aquele período, eu acordava de manhã, ela estava na casa dela e eu lá na minha casa, eu orava dizendo, Senhor, se ela é a mulher da minha vida, hoje autentica o teu plano. Mostra, no final desse dia que a gente olha um para o outro, e a gente estudava junto à noite, né? Quando eu ia levar na casa dela, a gente orava um para o outro e falou, cara, mas um dia Deus autenticou. Sabe o que a gente estava dizendo um para o outro? E para Deus, que nós éramos limitados e que nós precisávamos da ajuda dele para ter certeza que isso era de Deus. E que se algum dia da nossa jornada de namoro ele entendesse que não era, ele podia chegar e dizer, era até aqui, filho, parou aqui. Que nós iríamos obedecer. E no dia 6 de dezembro de 97, nós olhamos um para o outro lá no altar e falamos assim, ele autenticou, cara.
Ele autenticou, que coisa maravilhosa. E quando você tem essa noção, porque você está debaixo de oração, de confirmação, os conflitos virão, amado, mas você vai perseverar, porque você sabe que está debaixo de uma palavra, uma revelação de Deus. Sabe por que está acabando qualquer hora, qualquer casamento aí? Porque não tem sinal de Deus, porque não tem Deus nessa história. Então a gente faz do jeito que quer, acaba do jeito que quer. Mas quando a gente faz do jeito de Deus, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Sabe qual é o nosso sonho? É que as famílias dessa igreja sejam um padrão para a sociedade de Porto Alegre. Seja o tipo de família, amado, que apesar das nossas imperfeições, falhas, o Senhor vai consertar, o Senhor vai reajeitar essa história, e nós vamos dizer, não, agora nós não andamos mais do nosso jeito, é do jeito de Deus. Quer ver o terceiro? Olha lá. Então tem que ter oração. Versículo 14 e 15 vai mostrar que antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, e ela era muito bonita, virgem, nenhum homem tivera relação com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu o seu cântaro, voltou, e aí começa, o texto diz assim, ele apressou-se ao encontro dela, pediu água, ela deu, falou, mas pegue também para os teus animais, né, para os teus camelos, e o texto diz que ele, sem dizer nada, observava atentamente, para saber se o Senhor tinha ou não. Sabe o que ele está falando aqui? Tem que ter oração, mas tem que ter o quê? Confirmação. Confirmação. Então eu quero te dizer, se o Senhor não der confirmação, não avança. Não avança. Não avança. Porque casamento não é brincadeira. Quando a gente se une um ao outro, e se isso se separa, são como duas folhas em brancos que você gruda, cola uma com a outra, e você tenta separar depois aquelas folhas, vai ficar parte um do outro. Então, se não tem confirmação, para. Agora, se o Senhor falou, obedece. Obedece. Vamos lá. Olha só que coisa linda. O texto diz, versículo 16 a 21, e o versículo 26 assim, olha só. Versículo 26. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor. O que está acontecendo aqui? Vamos voltar? Tem uma orientação, se una com pessoa que tem os mesmos valores, o mesmo Senhor, amém? Ore, busque confirmação. Agora presta atenção no texto. Deus confirma, e quando Deus confirma, o que vai acontecer nessa relação é que vocês vão celebrar as maravilhas das obras de Deus. Ele diz que ele começa a adorar ao Senhor, porque ele estava vendo que aquilo era uma obra maravilhosa que Deus estava fazendo. Sabe o que é que o meu casamento precisa ter? Celebração das obras maravilhosas de Deus. A nossa relação, o padrão da família que Deus tem para estabelecer nessa terra, são de pessoas, amados, que vão se unir, porque eles oraram, buscaram confirmação, e porque eles veem a maravilhosa obra do Senhor, juntando, unindo-os. É isso que está no texto. E eles adoram, eles celebram a obra do Pai. Mais um princípio. O texto diz assim, olha só que interessante. Versículos 26 a 32. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e fidelidade. Ele celebra a bondade, ele celebra a fidelidade do Senhor. E aí ele diz, a jovem correu para casa, contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, ele se apressa para ir à fonte. E quando ele se encontra, olha só, quando ele se encontra com o servo, o que ele fala? Venha, versículo 31, venha bendito do Senhor, por que ficar aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Assim o homem dirigiu-se para a sua casa. Olha aqui, para a casa dela. Tem um princípio aqui lindo, sabe o que é? Que o padrão de Deus para a família, nessa construção, é que quando ele entra nessa história, não é só um e o outro que se acolhem. A família acolhe a relação.
Consegue ver no texto isso? Consegue ver? O irmão fica sabendo, ele nota que tem umas pulseirinhas, uns negocinhos bacanas que a mana está com ele. E ele, ouvindo a história, ele corre lá. E quando ele corre lá, ele reconhece Deus de uma maneira tão grande que ele diz: vamos para casa que nós já preparamos lá para receber você. Deixa eu ajudar você nisso. Hoje o negócio está tão sério. Esse negócio de querer fazer a minha vontade, o que eu quero, do meu jeito, que você se une à pessoa, a pessoa se une a você, e você acha que você não está se unindo com a família, e que nem importa a família. Não existe isso. Coisa básica, coisa básica. Quando você casa com ela, você casou com a sua família. Quando ela casou com você, casou com a família dele. Quer você queira, quer você não queira. Agora, ora, presta atenção, ora pedindo a Deus que Deus confirme lá na família dela e dele, amém? Porque Deus é Deus de confusão, sim ou não? Eu vou te contar coisas que você não sabe da minha vida ainda, tá bom? Posso? Eu e Martinha ficamos orando um mês, querendo namorar, e o pai dela queria que ela casasse com o outro, não comigo. Por quê? Agora deixa eu explicar o assunto. Eu vim de Brasília para Curitiba e ia conhecer lá. Então ele não me conhecia, ele morava em Presidente Prudente. E o namorado dela de 3 anos e 7 meses, ele conhecia desde novinho e estava lá em Prudente. E era gente da família, gente que criou laços, vínculos, 3 anos e 8 meses namorando, mas desde menino frequentava a casa, que era amigo dos irmãos. Você acha natural que um pai que tem uma menina, uma filha preciosa, diga para ela assim: eu não quero nem saber de outro cara aí. Você tem que casar com ele. Não seria natural? Era uma reação natural de um pai. Só que deixa eu falar, nós cremos nesse princípio. Se Deus está nesse negócio, eu não preciso forçar. Deus vai trabalhar o coração dele. Deus vai trabalhar o coração da família. Deus vai mostrar quem eu sou. Eu me lembro que então, depois de um tempo, o pai dela, a gente orando, e eu falei para ele: eu não vou namorar sem a bênção dos teus pais. Eu não vou. E aí chega um telefonema, né, mozão, do pai dela, e falou assim para ela: olha, eu não sei quem é esse rapaz, filha, mas eu sei que você é uma pessoa que teme a Deus, e que Deus vai mostrar isso para você. Se você está orando e Deus está te dando paz, começa o namoro. Aí 2 meses depois eu fui lá conhecê-lo, 3 meses depois. Eu liguei para ele para fazer uma surpresa para Martinha, lá em Presidente Prudente, e ele conversou comigo no telefone, respeitosamente, falou assim: tudo bem e tal, não sei o quê. Aí eu falei: olha, eu queria a sua bênção para ir aí. Aí ele falou: olha, eu estou esperando você para conhecê-lo mesmo. Aí fui. Falei: então não falar para Martinha, eu queria fazer surpresa para ela. Cheguei lá, faceiro, animadíssimo. Cheguei à noite na cidade, dormi. No outro dia de manhã, então, era conversa olho no olho daquele russo. Eu falei: deve ser russo essa conversa, mas eu vou lá, porque homem que é homem olha no olho do pai. E deixa eu te falar, não importa a idade, isso é uma questão de honra. Isso é uma questão de honra, homem. Vai lá no pai e fala com ele. Ah, ela tem 40 anos, vai lá no pai, porque você vai dar honra ao pai. Eu fui lá e chamei, só que o meu sogro não queria papo. Ele passou assim na sala e eu estava sentadinho na sala. Eu estava, tenho que confessar para você, nervoso. Estava em oração. E eu falei: Senhor, eu preciso sentar com ele. Ele passou e eu falei: senhor Anatoly, do Anatoly Karpov, campeão de Anatoly, bem russo o nome dele, né? Eu falei: senhor Anatoly, eu gostaria de ter uma conversa com o senhor. Ele estava passando assim, eu falei. Ele olhou para mim assim: eu não tenho nada a falar com você, rapaz. E entrou na cozinha. Daqui a pouco ele volta. E a Martinha estava lá na cozinha com a mãe, em oração por mim. E deixa eu te falar, ele passa de volta, mas aí ele diminui os passos. Ele passa bem assim. Aí eu falei: opa, melhor. Senhor Anatoly, queria falar com você. Aí ele para: eu não tenho nada para falar com você, rapaz.
Ele atravessa. Ele fez isso 6 vezes. E deixa eu te falar, que o mais sério não foi isso, o mais sério é o que vai vir agora para você. É quando ele chega lá na cozinha, depois da 6ª vez, e eu tento falar a mesma frase: senhor Antônio, podia sentar e conversar com o senhor? E ele olha para mim: eu não tenho nada para falar com você, rapaz. E ele passa, na 6ª vez, ele lá na cozinha, vira para Marta e fala para eu ouvir: Marta, como é que você me deixa um italiano? Ele não sabe que a minha descendência é italiana, não sabia até então. Mas ele fala assim: o que não muda nada, né? Eu falo: você não, como é que você me deixa um italiano para casar com um nordestino? Você pode imaginar o que eu senti naquela hora? Pode imaginar? Só que eu aprendi que o que tem valor você não desiste. Sabe o que Deus me falou naquela hora? Você quer saber? Isso só mostra o valor da Marta, meu filho. Ele está endurecido porque ela é preciosa. Não desista, não desista. Só que é o seguinte: eu não iria namorar sem a bênção dele. Só que aquela hora eu te confesso, eu senti muitas emoções. Rejeição, inferioridade, raiva, um monte de coisa que você não tem noção. Mas essas coisas, elas estavam plantadas dentro de mim, gente. Eu só podia fazer uma coisa naquela hora: me humilhar. Dizer: Senhor, o Senhor não faz as coisas erradas. Se a Marta é a pessoa que o Senhor tem para mim, o Senhor vai convencer o Senhor Anatólio, não sou eu. Ele vai querer me conhecer. O Senhor vai trabalhar isso aí. Eu não tenho o que fazer. Martinha, tadinha, não sabia onde botar a cara. Ela não conseguia sair da cozinha para olhar nos meus olhos. Deixa eu te dizer, nós passamos aqueles dias ali, conseguimos ter uma conversa. Minha sogra foi uma bênção para mim. Que à noite daquele dia, ela chegou e falou assim: eu estava com a Marta lá na sala, e ela chegou, estava ali, ele chega e deita no sofá. Pega o jornal, começa a olhar. Aí minha sogra fala assim: vai que agora! Aí é um gurizão, né? Estava com 22 anos naquele tempo. 24. Aí falei para ele: senhor Anatólio, será que a gente pode conversar agora? Como que não tivesse acontecido nada. Tipo assim, a minha primeira conversa. Eu não falei nada durante o dia com o senhor. É a primeira tentativa. Senhor Anatólio, será que a gente podia conversar? Tá. Não tenho nada para falar com você, rapaz. Aí a minha sogra entra no circuito. As mulheres têm uma capacidade de fazer reconciliações, né? Isso é uma graça que Deus deu para as mulheres. Se preocupa com os filhos nessa questão, né? Se preocupa com os parentes. É a coisa da mulher, isso é lindo. Aí ele fala: Anatólio, seja pelo menos educada. Ela foi fina, né? Pelo menos educada, né? Você pode sentar e ouvir o que o rapaz tem para falar? Mexeu no brilho do homem, né? Educada, ela foi muito sábia. Ele senta: pois não, rapaz. Ela falou: olha, senhor Anatólio, a questão é a seguinte: eu e a Marta temos orado, eu não quero namorar com ela sem a sua bênção. Eu tenho planos de casar com a Marta, não é de namorar. Eu olho para ela como uma pessoa assim, 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 assada, e eu vim aqui para pedir a sua bênção, para começar o namoro com foco no casamento. Que essa é uma outra coisa importante: se você não quer casar com a pessoa, nem comece o namoro. Nem começa. Não vai satisfazer tuas paixões, não enrola. Começa o namoro porque você quer casar. Amém? Então eu falo isso para ele, ele olha para mim e fala assim: quanto você ganha, meu filho? O homem é uma bênção, né? Deixa eu te dizer, eu já estou com todas as perguntas para o camarada que vai chegar lá em casa, está enrolado. Vai sofrer muito mais que eu. Rapaz, ele estava certo. Imagina, gente, um cara que ele nunca viu na vida, me aparece na casa dele, ele nem sabe quem é o pai, a mãe. Ele está certo, gente.
Naquele tempo eu não entendia, né? Hoje eu sou pai, hoje eu entendo. Então ele fala, quanto você ganha, meu filho? Eu falei, R$300. Você imagina, rapaz? Ele olha para mim, bem nos meus olhos, eu falo, como é que é? Eu falei, pois é, eu ganho R$300. Eu sou seminarista. Dramática, a minha situação ficou pior. Aí ele começa a me dizer tudo que ele fez pela filha, quem ela era, e não sei o que. Você me tem coragem de entrar aqui? Gente, vocês me veem como homem, eu sou um cara de fé, gente. Eu falo para ele assim, senhor Antônio, eu tenho consciência que com o dinheiro que eu ganho hoje eu não posso casar com a sua filha. Mas eu queria dizer que eu tenho orado e eu tenho planos. Eu tenho planos. Meu curso termina o ano que vem e eu estou trabalhando sério, né, me dedicando. Eu tenho certeza que Deus vai confirmar o plano dele para nós e não é financeiramente, mas eu sei que as finanças fazem parte disso. Então, se o Senhor me abençoar, eu faço um compromisso. Eu só caso com ela quando eu tiver condições financeiras para tirar a sua filha da sua casa para dar o que ela recebe aqui ou mais. Porque homem que homem também faz assim. Aí ele olha bem para a Martinha assim. Eu esqueci de falar, a Marta teve uma intervenção poderosa. Porque a Marta vira para ela e fala, pai, fica tranquilo, eu já te falei que eu tenho um chamado para o ministério. Eu moro debaixo da ponte, estou querendo ir para a África, pai, morar numa aldeia. Para com isso, pai, não sei o quê. Aí ele olha para ela, pai, fica tranquila, pai. Pai, isso não importa para mim. Aí ela deu aquela, me salvou, né? Mas ali eu fiz aquele compromisso com ele, e realmente, nós colocamos um alvo de casar, isso era julho, em casar em dezembro do outro ano, 6 de dezembro, eu cheguei lá até com data já. E quando foi agosto, eu falei para ele, até agosto, senhor Anatólio, se Deus não confirmar isso, nós vamos repensar a data. Aí nós oramos, ele abençoou o nosso namoro, começamos o nosso namoro. 45 dias depois, ele escreve uma carta para ela sobre a percepção dele sobre mim. E aquela carta foi curadora para a minha vida. Porque ela era o oposto daquela palavra da cozinha. Como é que você se importa? Deixa aqueles poucos dias que nós passamos, ele conseguiu enxergar as coisas de Deus na minha vida para escrever aquela carta. Era uma carta abençoando, fazendo elogios sobre a minha pessoa. E agosto do outro ano, dia 28 de agosto, a liderança da igreja me chama e diz assim, olha, a partir desse mês você começa a receber como um pastor da igreja. Então eu saí dos 300 pila para ganhar R$1.200, que dava para pagar um aluguel, dava para isso, dava para ajeitar e dava para casar, né? E assim foi tão interessante. A família dela, no primeiro ano, o meu sogro passou por um momento de deserto, 7 anos. 7 anos de deserto financeiro. Ele trabalhava numa multinacional, foi mandado embora, ele é agrônomo, começou a plantar, com toda a rescisão, plantava, e na hora de colher chovia, e aquelas coisas foram acabando, quando era para sol, chovia, quando era para chover, fazia sol, todas as plantações dele deu errado, ele entrou num deserto financeiro, nós casamos no primeiro ano. Não só Deus nos permitiu sustentar a nossa família, como a gente pôde repartir do que a gente tinha com o meu sogro, R$200 por mês. Agora era hora de honrá-lo. Sabe, amados, o princípio aqui que eu quero te dar é que desde aquele momento que Deus foi confirmando isso na nossa família, para o nosso casamento, nós entendíamos que Deus e o plano dele para a família passa por nós nos acolhermos bem como família. E aí, eu estou falando de pai e de mãe, tudo bem? Estou falando de irmão, de irmã, porque isso é outra coisa, né? Embora eu tenha mesmo os irmãos da Marta como meus irmãos, e ela tenha meus irmãos como irmãos dela, e Deus fez isso, nossa preocupação são os pais, que os pais abençoem, que os pais mostrem isso, que os pais testifiquem isso, amém?
Então, o princípio aqui é acolhido bem pela família. Depois, olha que coisa linda, do 33 a 49, versículo diz assim, eu estou terminando, gente, mas olha que coisa linda. Depois lhe trouxeram comida, mas ele disse, não comerei enquanto não disser o que eu tenho para dizer. E aí disse Labão, que era o pai, né? Então fale. E ele disse, sou servo de Abraão, o Senhor o abençoou, e conta toda a história, toda a história. E ele vai falando, olha só, Sara, mulher do meu senhor na velhice, lhe deu um filho que é herdeiro de tudo que Abraão possui. Meu senhor fez-me jurar, dizendo, você não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, mas irá à família do meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher. Aí ele diz assim, então perguntei ao meu senhor, e se a mulher não quiser vir? Ele vai contando a história, ele vai contando todas as coisas. E aí no versículo 46, 7, eu quero que você, ao terminar de orar em meu coração, porque ele está contando, eu orei para que se chegar uma mulher aqui, ele está contando, surgiu Rebeca, com um cântaro do ombro, dirigiu-se à fonte, tirou a água, e eu lhe disse, por favor, ele conta tudo. Aí ele diz assim, agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade ao meu Senhor, digam-me, e se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Ele conta toda a história, e vira para Labão e fala assim, Labão, se você quiser me abençoar, era como eu e o pai da Martinha, se você quiser me abençoar, me abençoa. Se não quiser, fala logo, né? Ele fala isso para ele. Agora deixa eu te contar o que eu aprendo daqui. O padrão de Deus para a construção de uma família passa por todo esse processo. Mesmo Senhor, oração, confirmação, a gente se maravilha com a obra dele, mas o que está acontecendo aqui, a gente é acolhido bem pela família, mas o que acontece aqui do 33 e 49 é muito profundo. Olha só, essa história entre eu e a outra pessoa, se torna uma história de testemunho da ação de Deus. Você percebe como ele conta a história? Ele conta toda a história, deixando bem claro para Labão, que era uma história onde Deus estava nela. E aqui eu queria dizer para todos que aqui estão, se a tua história começou sem a ação de Deus, mas se você pegar a sua família e colocar nas mãos de Deus hoje, o que você vai viver daqui para frente é história de testemunho da presença de Deus nessa história sua. Quantos aqui desejam construir uma família que você possa contar o testemunho dizendo claramente, deixando claramente, reconhecendo o testemunho da ação de Deus? Pode imaginar? Que coisa maravilhosa. Quantas vezes ao longo da minha história com a Martinha, quantas vezes nós sentamos com um casal para contar o testemunho da nossa história como uma história de testemunho da ação de Deus. Põe isso na tua cabeça e no teu coração. O casamento, a família que Deus tem para você, que Ele quer construir, ela vai se tornar um testemunho da ação de Deus. Então começa a falar, Deus, eu quero desse jeito. Se não for, não serve. Porque você pode imaginar que maravilha é. E aí o texto continua. Olha só. O versículo 50 e 51 mostra, diz assim, Labão e Betuel responderam, isso vem do Senhor. Olha que lindo. Nada lhe podemos dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve com você, e ela se torna a mulher do filho do meu Senhor, como disse o Senhor. Consegue perceber aqui mais um princípio? O princípio daqui é o seguinte. O anterior era que se torna uma história de testemunho da ação de Deus, ou seja, eu conto como uma história da presença de Deus, mas agora esse princípio aqui é outro, e é mais profundo. É que essa relação, presta atenção, a dois, ela passa a ser reconhecida pelos outros como uma relação que Deus está nela. Você quer isso? Olha o que Deus está falando conosco aqui, que a minha relação, ela precisa ser uma relação que não apenas a gente sabe que Deus está nela, mas as pessoas vão reconhecer. Labão falou, eu vejo que Deus está nisso aí. Eu vejo que Deus está nisso aí. Eu vejo que Deus está nisso aí. Agora deixa eu te falar. Quando você está pensando em casar, e pessoas que são homens de Deus, mulheres de Deus, da tua confiança, começam a dizer assim, ô cara, isso aí não é de Deus, hein? Você tem certeza? Ora, presta atenção. Acende a luzinha amarela. E para, sabe por quê? Porque quando a obra é de Deus, os que estão à sua volta reconhecem como Labão reconheceu. Sim ou não, gente? Conseguem entender o que Deus está falando aqui? Deus vai fazer os outros perceberem. E aí, versículos 52 a 61,
O pai chega e o pai então diz: leva, pode levar. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então deu joias, deu vestidos para Rebeca, presentes. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele diz: deixe-me voltar ao meu senhor. Olha que legal que acontece. O pai fala assim: não, deixa ela ficar um pouquinho mais com a gente aqui. Olha só, deixa eu ficar. Versículo 55, o irmão diz: deixa a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse: não me detenham, agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão. Vamos despedir-nos e voltarei ao meu Senhor. Então lhe disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com esse homem? Olha a resposta de Rebeca: sim, quero. Então despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão, dos que acompanhavam, e abençoaram Rebeca, dizendo: que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, que sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem, e assim o servo partiu, levando Rebeca. Olha só, padrão de Deus para o casamento é que vai se cumprir o que está lá em Gênesis capítulo 2. Deixará o homem seu pai, sua mãe, unir-se à sua mulher, e os dois o quê? Vão se tornar uma só carne. Sabe uma coisa importante dizer aqui? Quando você casar, presta atenção, você precisa entender essa dinâmica do texto aqui, porque o texto está dizendo o seguinte: que Rebeca deixa a mãe, deixa pai, se une àquele homem, e eles vão se tornar agora um. Não é com o servo, né? Vai levar para Isaac. Esse negócio de casamento hoje, então aqui é mais para os jovens essa palavra. Faz conforme o princípio bíblico. Casa, deixa a casa do pai e da mãe e vão se tornar um. Vão enfrentar os desafios de vocês, certo? Porque esse negócio de casar e ficar dentro da casa do pai, num quartinho que tem lá, não tem nada a ver com o plano divino. Se você não tem como sustentar, não casa. Se você não tem como bancar a família, não casa. Agora deixa eu te falar, esse negócio também, tem que comprar apartamento, tem que imobiliar, tem que não sei o quê, tá? Só casa depois, leva namoro aqui para 10 anos. Para com isso, gente, o sabor é construir junto. Dá para morar ali, é um quartinho só, mas dá para construir. Junta os corações, meu amado. Põe Deus no centro e vão ralar a vida de vocês, porque Deus vai abençoar. Deus vai abençoar. Deixa pai e mãe, vai e abençoa. Aí chega o texto, agora o encontro. Lindo momento do encontro, olha lá. Isaac tinha voltado de Beelaai Roi, pois habitava no Neguebe. Certa tarde saiu do campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo, perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Eu acho que ela tinha gostado. Ela olhou de longe: quem é aquele cara? É ele. É ele. Olha a resposta: é meu Senhor. Então ela se cobriu com véu. Sabe aquela coisa da mulher, do mistério, da beleza? E deixa eu dizer uma coisa agora, mulheres, por favor, tem uma palavra de Deus para vocês aqui, presta atenção no que eu vou dizer. Vocês são o presente que Deus quer entregar para o seu marido. Sabe o que ela estava fazendo? Ela estava embrulhando o presente para dizer: é Ele quem vai abrir. Mulheres, não se entregue aos homens que não querem abrir o presente e levar para casa. Vocês estão entendendo o que Deus está falando aqui? Eu e Martinha, no nosso tempo jovem, eu 24 anos, casamos com 26 e ela com 20. Eu chegava perto da Marta, presta atenção, eu incendiava, meu irmão. Os meus hormônios, eles pulavam, eu queria botar para fora aquilo, mas nós tínhamos feito uma aliança de santidade sexual. E a Martinha chegava perto, ela metia a mão em mim. Não, nós vamos consagrar nossa vida a Deus.
Você vai me conhecer no casamento, depois do casamento. Fomos tentados, colocamos cercas. Ela morava num apartamento sozinho com o irmão, com 2 irmãos. Quando dava a hora dos irmãos dormirem, nós tínhamos acordo. Eles vão dormir, eu saio fora, para a gente não cair em tentação. Não era porque nós éramos santos, bonitões, não, é porque nós sabíamos que nós podíamos cair e atropelar. Abrir o presente antes do tempo. E sabe o que está acontecendo na sociedade? Abre, não gosta e descarta. Porque não foi assim que Deus quis, meu querido. Presta atenção, isso é sério. E nós fomos lutando junto, consagrando nossa sexualidade a Deus. Não, vai ser no dia. Gente, como foi maravilhoso no dia que a gente sobe naquele altar, olha um para o outro e diz assim: nós conseguimos honrar a Deus até aqui. Agora também entrei no carro lá de lua de mel, já comecei a querer passar a mão. Agora você é minha. Agora, deixa eu te falar, é isso mesmo. Agora presta atenção, eu estou brincando aqui, mas presta atenção. O capítulo 7 de 1 Coríntios vai dizer o seguinte: que o casamento é o momento que Deus pega a mulher, que é o presente, e diz assim: agora ela é tua, meu filho, agora ela é tua, desfruta. Glória a Deus! E ela pega o homem e fala assim: ele é o presente que eu te dei, desfruta. Isso é tão forte que o texto diz assim, o corpo dela não pertence mais a ela, mas pertence a você, e o dele não pertence a ele, pertence ao outro. E ele diz: não se recusem agora um ao outro, desfrutem, a não ser que seja para oração, para vocês jejuarem, e que não seja por muito tempo, para não colocar o outro em tentação. Está lá, 1 Carta aos Coríntios, capítulo 7, está lá. Aí nós fomos para a nossa lua de mel, presta atenção, nos ajoelhamos na beira da cama. Estou te chamando para dentro do quarto da lua de mel. Nos ajoelhamos juntos. E sabe o que a gente fez? Senhor, agora derrama a bênção que o Senhor reservou para nós. Derrama a tua bênção. E deixa eu te dizer, você acha que Deus fica assim na hora? Você acha? Com vergonha de vocês? Não posso ver isso. Você acha que é isso? Foi Ele que inventou o sexo, meu amado. Ele que criou. Agora Ele está dizendo: desfruta, meu filho. Desfruta. Isso é para a procriação, mas isso é para o prazer de vocês. Eu estou abençoando. E eu creio que Deus fica lá assim: vai, que é tua. Quando chega, chegou onde eu queria. Tenha certeza. Olha para o texto agora. Olha lá para o texto. Mas hoje ela me pega em casa. E eu gosto quando ela me pega. Te amo, amor. Ai, Jesus, vamos lá. Volta lá no texto. Versículo. Esse negócio tira a concentração da gente. Quando é casado pode, é benção. 65. É meu servo. É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobre com o véu. Depois o servo conta a Isaac tudo o que havia feito. E o texto diz assim: Isaac leva a Rebeca para a tenda da sua mãe. Fez dela sua mulher. E a amou. E ele foi consolado após a morte da sua mãe. Cara, pensa no padrão do que Deus pensou. É tão poderoso o caminho, que Ele está dizendo que o sexo, a relação da entrega um para o outro, é tão poderoso. E Ele fala, ele amou, presta atenção. Lá não está assim, Ele a usou. Lá não está dizendo, Ele curtiu. Lá está dizendo assim, Ele a amou. Isso foi tão poderoso que quando duas pessoas se unem debaixo desse movimento espiritual, as dores da alma são preenchidas pelo poder desse amor. É demais, não é? Agora o que a gente vai fazer com isso? O que Deus falou com você? E a resposta é sua. O que você vai fazer a respeito? Eu quero te sugerir o que fazer a respeito.
senta com Deus e confere esse padrão. Se você não andou por ele, se arrepende. Se você está namorando, chama pessoas. Se está casado, chama. E vão olhar para isso. E vamos dizer, vamos buscar isso aqui em Deus. Os jovens, solteiros, divorciados, viúvas, viúvos, solteiros que estão namorando, hoje, se vocês desembrulharam um presente antes do tempo, deixa eu te dizer, não foi assim que Deus planejou. Segue o caminho do Senhor. Arrependam-se. Arrependam-se. Para receber a bênção do que Deus tem. Feche os seus olhos. Eu quero orar hoje por consagração mesmo de vida aqui. Consagração de casamentos, consagração de sexualidade, consagração de vida. Dizer, Senhor, eu quero viver o padrão do Senhor para uma vida familiar. Eu quero consagrar minha vida. Eu quero do Senhor a tua bênção. Meu amado, se você seguir o trilho do que Deus falou aqui hoje, você vai ser abençoado, você vai ser abençoada. Queria te convidar a ficar em pé onde você está. O que o Espírito falou com você. É um chamado. Deus está chamando homens para consagrarem sua vida, mulheres para consagrar sua vida. Deus está chamando casais para consagrarem suas vidas hoje aqui. Deus está chamando famílias. E querido, a gente aqui hoje precisa se arrepender, precisa pedir perdão a Deus, porque tem trilhado as coisas do seu jeito. Nós vamos cantar essa canção e à medida que nós vamos cantar, eu quero que você saia do seu lugar. Vou pedir para que os corredores não fiquem preenchidos assim, ocupados. Então, quando vier, já chega para cá, para as pessoas poderem chegar aqui perto. Nós queremos orar com você. Ouça o que eu vou dizer. Eu tenho convicção de que Deus está levantando uma geração de homens segundo o coração de Deus. E que Deus está levantando uma geração de mulheres segundo o coração de Deus aqui. Homens e mulheres que decidem andar em santidade. Homens e mulheres que decidem consagrar-se para viver o que Deus tem, do jeito que Deus tem. Casamentos, marido e mulher que decidem romper com um padrão doentio para dizer, Senhor, qual é o padrão teu para nós? Nós queremos viver. Porque, queridos, família é bênção de Deus. Nós não podemos deixar o diabo continuar a dar surra e arrancar de nós coisas preciosas, não. Hoje o Senhor trouxe revelação para você de como é que Ele quer que seja. Você precisa dar a sua resposta para Ele. À medida que cantamos, se Deus falou com você, vem. Quer seja casado, 1 ano, há 10 anos, há 20, quer esteja namorando, quer esteja noivo, quer esteja divorciado, viúva, solteiro, solteira, é dia de consagração. Se Deus falou, sai do seu lugar. Vamos orar. Mas eu quero convidar você que está aqui hoje à noite e você escolheu seguir o seu próprio caminho. Você tem se machucado, tem machucado a outra pessoa. Você tem vergonha, você tem culpa. Você se sente tão distante do Senhor. Mas amado, amada, o Senhor está aqui. Ele é Deus de perdão, Ele é Deus de graça, Ele é Deus de recomeços. O Senhor está te chamando. Ele está dizendo, pode vir como você está, querido. Eu te amo, eu te perdoo. Eu vou te refazer, eu vou devolver a dignidade para você. O diabo tem tirado de você o seu valor, mas eu quero te dizer, você é valiosa para Ele. Deus continua te amando. Você, homem, tem tido posturas e atitudes que desonram o Senhor, mas o Senhor te perdoa. É hora de você consagrar. É hora de você dizer, Senhor, me perdoa. Eu quero viver um sonho, eu quero viver uma família. Talvez aqui tenham homens que estão casados, mas adulterando, mulheres casadas adulterando, homens casados vivendo
com amantes, vivendo a pornografia, escravo da pornografia. Mulheres, o Senhor está nos chamando para santificar a nossa vida, a nossa família, querido. Jovens que estão aqui se entregando aos seus prazeres e paixões, você precisa entender que Deus quer guardar você para entregar para a sua futura esposa, para entregar para o seu futuro marido um presente que é digno de ser entregue. Mas o Senhor te perdoa, querido. Se você se arrepender hoje aqui, o Senhor perdoa. Ele quer realizar cura na tua vida. Ele quer restaurar a tua alma. Nós vamos cantar essa canção a última vez. E se Deus falou contigo, amado, amada, não resiste à voz do Espírito Santo. Vem na direção aqui da frente, como quem está caminhando para os braços do Senhor. Há um chamado dele hoje para a sua cura, querido, para a consagração de vida. Não há outro igual ao Senhor. Deus de perdão, Deus de graça, Deus de recomeços. Hoje aqui, Pai, famílias, vidas, casais, solteiros, divorciados. Ó Pai, nós estamos aqui consagrando nossas vidas a Ti. Nós estamos aqui pedindo que o Senhor possa nos colocar de volta no trilho. Ó Deus, pessoas que estão aqui machucadas, feridas, nós cremos que a cura do Senhor hoje está começando, Senhor. Casamentos aqui, Senhor, que começaram de maneira errada, nós Te glorificamos porque eles têm a chance agora de começar do jeito que Tu queres. Jovens, Pai, que estão aqui, que anteciparam, ó Pai, aquele presente que o Senhor tinha, e que estão se sentindo cheios de vergonhas e culpas, nós pedimos agora o perdão e a graça do Senhor. Ó Deus, tira toda a acusação do diabo agora, Senhor, e limpa e santifica com Teu sangue, Senhor. Restitui a dignidade, restitui o valor pessoal, Senhor. Casais, casamentos, Senhor, aqui, que foram infiéis, que me machucaram, que traíram. Relações, Pai, homossexuais. Ó Pai, nós pedimos, Espírito Santo, que o novo do Senhor venha hoje aqui, Pai. Que o recomeço sobre essas vidas, Pai. Que o Senhor possa, Pai, soar com a voz do Teu Espírito de maneira tão poderosa, Senhor, nesses corações, que eles nunca mais serão os mesmos, Senhor. Ó Pai, que a bênção do Senhor, aquilo que Tu tens reservado para cada uma dessas pessoas, Pai, sobre suas casas, seus casamentos, sobre suas vidas pessoais, ó Deus, possa ser derramada hoje aqui, Senhor. Que eles sejam, Pai, abençoados por escolherem andar conforme a Tua palavra, Senhor. Honra-os, Pai, e de fato cura-os, Senhor, como o Senhor curou Isaque, e a Tua palavra revelou isso claramente. Que o amor que eles vão experimentar seja fruto da ação do Senhor, de tal maneira que não apenas eles reconheçam isso, mas que os outros reconheçam que foi o Senhor quem fez. Nós declaramos isso sobre essas vidas hoje aqui, em fé. Torna nossas famílias lâmpadas que brilham nessa cidade. Torna, ó Deus, homens solteiros, mulheres solteiras aqui, ó Deus, pessoas dignas de serem imitadas, porque eles andam na Tua presença com uma vida consagrada ao Senhor, e que eles possam pedir e esperar do Senhor aquilo que o Senhor tem para eles. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Amém, igreja. Diz para a pessoa do teu lado assim: ah, Deus te ama demais. Deus te ama demais. Deus nos ama demais. Uma semana abençoada para vocês, queridos, na graça do Senhor.